Vamos lá, boa noite, galera. Estou gravando aí a segunda parte da correção. Essa eu vou liberar só depois que a gente encerrar essa atividade. E aí, provavelmente amanhã ou nos próximos dias, eu vou soltar o simulado 5, beleza? Nós já tínhamos feito metade das questões, então vou adiantar aí até onde nós já fizemos. Acho que nós paramos nessa da tabela. Tá? Então tem aí a tabela periódica e ela servia como base para uma ou duas questões aí. Vamos ver. A próxima aí, ó. Então, essa questão aí, ó. Ele fala reorganizando os elementos, as letras dos elementos 7, 8, 13, 16 e 92, é possível escrever uma das palavras abaixo. Aí tem as alternativas aí no canto, aluno, sauna, cabana, solar, amoras. Enfim, aí ele mostra o que ele quer dizer com esses elementos, né? Ó, tem os números, por exemplo, ele coloca aí, ó, de exemplo, elementos 63, 52, 95 e 8. Então, com esses elementos aí, ele tinha essas letras, ele conseguiu formar Eu Te Amo. Beleza? Então, vamos voltar que a gente vai precisar olhar aqui, ó. Quais eram os elementos que ele perdia, ó. Ele falava do elemento 7, o elemento 8, tem que olhar lá, se eu esqueço. 7, 8, 13, 16 e 92. 13, 16 e 92. Cadê 92? Aqui embaixo. 92. Beleza? Então, são essas aí. Vamos ver o que nós temos. Nós temos, então, o 7 é o N, o 8 é o O 13 é o AL, o 16 é o S e o 92 é o U. Não, então você for com essas letras aí, com essas iniciais aí, para você poder formar alguma palavra. O que é que dá para formar dessas possíveis aqui, ó? Ó, lembrando que nesses exercícios que eles colocam esse tipo de coisa, ó, o AL aqui, eles são duas letras, mas ele vem de um elemento só, então ele não pode ser separado. Então você já sabe que é alguma coisa que tem esse AL junto. Só aí já dá para determinar o que é, né? Então, AL, aí você pode pôr o U, aí você pode pôr o N, o O e o S. Pronto, formou aí alunos. Tinha aqui a primeira alternativa. Certo? Então era o que dava para escrever com os elementos. Relativamente simples. Provavelmente quando vocês veem a tabela periódica aí já começa a infartar. Nossa, e agora? Não lembro. Não precisava saber nada sobre a tabela, assim como eu nem sei. Só pegar lá o que está escrito e montar a questão, uma questão simples. Beleza? Vamos ver a próxima aí, ó. A próxima. Em uma empresa de distribuidora de mala direta, João, Marcelo e Pedro são responsáveis por ensacar etiquetas e etiquetar revistas. Certa vez, receberam um lote de 6.120 revistas. E ao terminarem a tarefa, perceberam que o lote de revistas havia sido dividido em partes diretamente proporcionais ao respectivo tempo de trabalho de cada um deles na empresa. Sabendo que João trabalha lá há 9 meses, Marcelo há 12 meses e Pedro há 15 meses, o número de revistas que João sacou foi... Então, ó, primeiro que tem que saber que o que você quer saber é sobre o João, tá? Tem 3 pessoas aí, você não precisa descobrir as 3, talvez até descubra, mas você tem que não esquecer qual deles 3 que você está interessado na pergunta. Outra coisa, essas questões de diretamente proporcionais, você precisa saber quanto vale uma porção, vamos dizer assim. Ó. O total era isso. Os valores que você tem para estabelecer a proporcionalidade são os 9 meses de um, 12 meses de outro, 15 meses de outro. Então, a gente pode somar aí, ó, 6.120 e somar aqui embaixo, ó. 9 com 12, mais 15, 36.
Quando você dividir aí 6.120 por 36, você tem um equivalente a 170. Aí, o que equivale a esse 170? Quando você está falando de proporcionalidade, você dividiu, vamos dizer, em partes iguais. Então, esse 170 é como se fosse cada parte. Cada parte. Então, é a unidade mínima que você vai dividir. No mínimo, a pessoa vai fazer 170. Uma parte. Agora, como que você sabe quanto cada um fez? O que trabalha 9 meses fez 9. O que trabalha 9 meses fez 9 partes desse. O que trabalha 12 meses, 12 partes desse. O que trabalha 15 partes desse. Então é só multiplicar. Como a gente quer saber o do João mesmo, você multiplica aí 9 vezes 170, porque os 9 meses é do João. Ó, João, 9 meses. Então, 170 vezes 9, que dá 1.530. 1.530. Tá aqui. Beleza? Ah, mas se o exercício não pedisse o João, pedisse o Marcelo. O Marcelo é 12. Então, você vai fazer 12 vezes 170, que ia dar um pouquinho mais. Se fosse o Pedro, 15 vezes 170, que ia dar um pouquinho mais ainda. Então, é proporcional ao tempo. Quanto mais tempo de trabalho, ele recebeu um lote maior aí de serviço. Beleza? Mas o truque aí, ó, soma todas as partes, divide um pelo outro para achar quanto é a unidade de partes aí. A unidade vale 170. E aí você multiplica pelo número de meses de cada um ou de qual exatamente você quer. Nesse caso, a gente queria só saber do João. Então, 170 vezes 9, 1.530. Bom, esse daqui, ele é um problema que aparece sempre. Eu acho que eu já fiz uma prova que tinha essa questão. Você vê quantos anos essa questão ela é repetitiva. Né? Quando você olha de frente aí um caminhão dos carros de bombeiros, você vê que está escrito de trás para frente aí, está escrito ao contrário. E aí fica a pergunta, mas por que as pessoas escreveram errado no carro de bombeiro? Será que tem uma lógica? Aí existe uma justificativa. Aí na questão ele fala da justificativa. Qual que é? Carro de bombeiros, carros de emergência, vamos dizer assim, eles precisam de uma resposta rápida aí das pessoas no trânsito. Então, quando a pessoa olha pelo retrovisor, ela olha no retrovisor e vê o carro de bombeiro chegando, quando ela olha no retrovisor, o fato de estar escrito desta forma faz com que apareça no retrovisor, a gente tenha uma visão, no retrovisor ela vai refletir da maneira correta como a gente escreve e lê normalmente, e aí facilita com que a pessoa que olhou lá no retrovisor e já vai aparecer da forma correta, já vai associar rápido que é os bombeiros e já vai dar passagem. Então essa é a ideia. Então eles escrevem ao contrário aqui, porque para um pedestre tanto faz como ele está olhando. O importante é que quando a pessoa olha pelo retrovisor no trânsito, ele perceba mais rápido que é o carro dos bombeiros e que ele precisa dar espaço para os bombeiros passar. Mas aí a questão é, se eu quisesse fazer um emblema aí do Centro Paula Souza com a mesma, que causasse a mesma perspectiva que causa esse adesivo colado na frente do caminhão dos carros dos bombeiros, qual seria? Então é uma questão de associação, né? Só você ver, ó, ele tá de trás para frente, dessa forma. Então você vai olhar, esse daqui, não, esse aqui tá do jeito correto. Mas esse não é isso que eu estou procurando. De ponta cabeça? No caminhão não tá de ponta cabeça. A reflexão do espelho comum não inverte esse lado em cima e embaixo. Então, esse aqui também tá errado. Como é que é como certo? Mas é o errado, né? Esse aqui é o certo que a gente vê, mas não é o certo do adesivo. Esse daqui tá, ó, de trás para frente e montadinho, ó. Se você for olhar, o centro Paula Souza da C e o bombeiro está parecido. Esse também tá de ponta cabeça. E esse daqui, ele inverteu a ordem das palavras. Mas não é isso. Você não vai, quando você refletir no espelho, você não vai conseguir reorganizar as palavras. Então também não faz sentido. Então a única que está certa aí é a C, que é equivalente. Se você olhar aqui e olhar ali no carro dos bombeiros, vai ver que é a mesma lógica aí. Vamos para o próximo.
Ó, mais uma que assusta aí um pouquinho, mas que também é basicão. Primeiro que esse texto todo aqui, eu peguei de uma prova, certo? Da ETEC. Tinha esse texto, então eu repassei ele para cá. Mas ele não serve para nada, beleza? É só você ter em mente o quê, ó? Ele te dá uma fórmula já, ó. Ele te dá uma fórmula que A é igual a Z mais N. E ele te dá os valores, ó. A igual a 63, então no lugar do A, vou pôr 63, igual. E o número atômico Z, 29. Opa, 29. Mais N. Aí você quer descobrir o N. Então, que número mais 29 que dá 63? Ou você pode colocar o contrário, 63 menos 29. Beleza? N igual a 34. Pronto. Só isso. Então é uma questão juvenil. Você, basicamente, sempre que você tiver fórmulas dadas no exercício, você precisa identificar quais são os valores. Normalmente, nem sempre vai ser tão fácil assim. Você vai ter aqui os dados prontos, né? Às vezes você tem o A, mas aí o Z você precisa procurar em outro lugar, procurar às vezes na tabela periódica, numa planilha, numa tabela, aí você vai substituir, aí sim vai fazer a conta. Mas nesse aqui ele deu tudo pronto. Ele deu o valor do A e deu o valor do Z e pede o N, né? Pede o N. Não tem como complicar. Só substituir e calcular. Então, ó, ele fala aqui para você, vamos ver essa daqui, ó. Utilize a informação abaixo para responder as próximas questões. Então, esse daqui é um textinho que ele serve para duas questões. Normalmente aparece assim também, tem bastante, ó. Na matemática, a comunicação ocorre por meio de uma linguagem simbólica específica. Conhecer as regras dessa simbologia é essencial para traduzir um problema proposto inicialmente em linguagem natural para a linguagem matemática. Então, ele fala aí dessa tradução de você pegar um problema, como esse daqui, ó, que está escrito um problema, e traduzir ele para linguagem matemática. Bom, então vamos ver esse daqui, ó. Certo dia saíram 2 ônibus de uma ETEC para uma visita à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Uma das professoras responsável pela contagem do total de alunos observou que, primeira coisa que ela observou, em um dos ônibus havia 3 alunos a mais do que no outro. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. Ônibus 1, ônibus 2, mais 3, vamos dizer assim, ó. Um ônibus tem 3 a mais do que no outro, certo? Depois a gente vai organizar, tá? Vou só anotando também, que essa daqui eu também nem fiz. Ó, segunda informação, no ônibus com mais alunos, 2/3 dos alunos eram moças. Então, nos ônibus com mais alunos, 2/3 dos alunos eram moças. E no ônibus com menos alunos, 3/5 dos alunos eram moças. Ok, então 2/3, nenhum deles era 2/3 de moças e no outro era 3/5 de moças. Tá, vamos só, tô colocando as informações e depois a gente vai equacionar bonitinho. Então, 3/5 de moças. Quarta informação, do total de alunos que foram à visita, 34 eram rapazes. Então, do total aí eu tinha 34 rapazes. Muito bem. Se X representa o número total de alunos no ônibus, não, se X representa o número total de alunos no ônibus com mais alunos, e Y representa o número total de alunos do outro ônibus, então, ao traduzir o problema proposto para uma linguagem matemática, obtém-se. Então, é importante dizer que esse problema, ele não quer que você resolva o problema.
Quer saber quanto vale X, quanto não sei o quê? Ele quer que você traduza. É um exercício de tradução do problema. Vamos lá. Gravando em casa. Tem umas participações especiais aí da Micaela. Quase que ela me atrapalhou. Consegui pausar. Eu perdi os meus rascunhos que eu tinha aqui, né? Vamos fazer de novo. Ó, então é o seguinte. Vamos de novo. Vamos ler de novo esse probleminha aí, ó. Primeiro que ele fala o seguinte, ó. Um ônibus que tem mais alunos e o outro que tem menos. O que tem mais, ele tem 3 alunos a mais. Pronto. Essa é uma equação, certo? Ó, então, o ônibus 1 tem X alunos. Ele coloca aqui, ó. Se X representa o total de alunos no ônibus com mais alunos. Então, esse aqui é o ônibus 1, que tem mais alunos. X alunos, não sei quanto é. E o ônibus 2 tem uma quantidade mais 3, né? Tem 3 a mais no lado de lá. Então, beleza. Y representa o número de alunos no ônibus que tem menos. E aí, escrito aí. A primeira equação está escrita. A gente vai montar um sisteminha, né? Eu até comentei nesse mesmo simulado que o sistema de equação é vida. Tudo resolve no sistema. Daí você não precisa nem resolver, só precisa montar. Mas aí agora a segunda informação que a gente tem, ó. O que é um número claro aí que a gente tem, que a gente precisa usar? Ó? Que a gente tem 34 rapazes. Tá, ó, já fica claro que esse 34 é o resultado aí, ó. Então, é o que a gente tem de número. 34 rapazes. Agora, quanto tem de rapazes em cada ônibus? Então, ó, vamos pensar lá. No ônibus com mais alunos, então é o ônibus do X. Ó, no ônibus com mais alunos, 2/3 dos alunos eram moças. Poxa, mas espera aqui, eu tenho rapazes. Aí que tá. Então vamos lá, no cantinho aqui, ó. 2/3 são moças. Qual a quantidade de rapazes? Lembra, para você ter uma fração, sempre o que falta é para completar. O que falta para completar aqui um inteiro, para ficar igual em cima e embaixo? Falta 1 em cima, 1/3. Então, 1/3 de rapazes. Então, ó, precisa ter essa noção de completar. Quer ver? Ó, vou fazer até um desenho para ficar claro. Ó. Você tem um desenho. Se eu colocar assim, ó, pensa, aqui é o ônibus. Ele fala que 2/3. Então, concorda? Ó, que 2/3, 1, 2, de um total de 3, ó, 2/3. Ele está falando que essa parte aqui são moças. Qual é a parte de rapazes, que é essa daqui? Qual é a parte de rapazes? É uma num total de 3. Então, sempre se você completar aqui 2/3 mais 1/3, vai dar 3/3, que equivale a 1, que é um ônibus inteiro. Entendeu? Então, eu vou deixar isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, no ônibus que tem mais gente, é 1/3 de X, 1/3 do total do ônibus, desse ônibus maior. Vamos ver o outro ônibus. Quanto que tem no outro ônibus? No outro ônibus, com menos alunos, que é o ônibus de lá, 3/5 dos alunos são moças. Ó, de novo está trocado. 3/5. Vamos pensar de novo. Ó. 3/5 são moças. Qual a parte de rapazes? Tem que pensar o que falta para completar, para ficar igual em cima e embaixo. 2. 2 o quê? 2/5 são rapazes. Beleza? É o mesmo pensamento que a gente usou no primeiro ônibus. Então, aqui são 2/5 desse ônibus são rapazes. Pronto, tenho aí. Se vocês olharem lá as alternativas, vocês vão ver que não tem nenhuma alternativa igual essa daí. Então, como é que a gente vai resolver essa situação? Primeiro, a gente vai ter que dar uma ajeitada aí, né? A gente fala, dá uma ajeitada na casa. Sistema, as letras ficam de um lado só e do outro lado fica só número. Então, esse Y que está aqui, eu vou passar ele para o lado de cá, para ele ficar junto com o X. Deixar só o 3 sozinho lá. X, o Y era positivo, vai ficar negativo, igual a 3. Pronto, já ajeitei a de cima. Agora eu vou ter que ajeitar a de baixo. Ó, então, para ajeitar de baixo, como é que eu vou fazer aí? Eu tenho que sumir com essas frações. Essa aqui já está certa, o X e o Y já está para o lado esquerdo e o número para o lado direito.
Só que esses sistemas, normalmente, ele não tem frações aqui embaixo, ó. Tem número aqui embaixo. Como é que eu posso sumir com esse número aqui de baixo? Eu tenho que fazer o que vocês conhecem já como MMC. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? Mínimo múltiplo comum. Se eu divido por 3, dá 1. O 5 repete, divide por 5, dá 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Ou lembrar, né? Olha, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? Qual é o primeiro número que aparece na tabuada do 3 e do 5? 15. Então, o que que significa isso? Ó, vou escrever tudo como uma base de 15, ó. Dos dois lados. Vou fazer um mínimo múltiplo comum de tudo. E aí, vamos ver como é que vai ficar, ó. 34 aqui. Bom, não era para ter escrito 34 aqui, mas tudo bem. Depois eu apago. Consegui apagar. Então, ó, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Vocês lembram do múltiplo comum? Olha, o 15 é o mínimo. Vou dividir embaixo e multiplicar em cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1x. 5 vezes 1, 5x. Mais. Beleza. O 15 é o mínimo. Divide por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6y. Beleza? E aqui embaixo, ó, quando não tem nada aqui, tem o quê? 1. Então, eu vou ter que fazer 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 34. Então, tem que fazer a continha. 15 vezes 34 dá 510. 510. Beleza? Agora a gente consegue ajeitar o final aí, ó. A primeira linha não tem o que fazer. X menos y igual a 3. E a linha de baixo, eu posso cortar o 15, que agora está igual. Eu fiz um IMC para tirar essa parte de baixo. Então, aqui em cima vai ficar 5x mais 6y igual a 510. Beleza? Se fosse para resolver, dava para resolver. Esse sistema aí é um sisteminha, dá para resolver. Mas vocês viram que as alternativas desse é o sistema. O que ele queria era traduzir. Como traduzir tudo isso que está escrito para um sisteminha matemático? Beleza? Então tá traduzido. Vamos para a próxima aí. Esse aqui ainda fala das operações matemáticas, né? Ele fala assim, você já conhece soma, multiplicação, divisão. Imagina agora se existisse uma operação asterisco aí, não asterisco, uma estrela, né? Uma operação estrela. Ah, mas o que é fazer uma operação estrela? Ele coloca aí, ó. A operação estrela, x estrela y, vai fazer x vezes y e depois somar 1. Beleza, então ele põe até um exemplo, ó. 2 estrela 3. 2 estrela 3, ele fez 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Vamos fazer mais um aí, ó. Se fosse 3 estrela 4. Como que seria isso? Seria 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4 é 12, com mais 1, 13. Então, ó, o 3 estrela 4 daria 13. Beleza. Já pegou a manha do que fazer. Agora ele te dá um resultado, ó. 145. Qual dessas aqui que o resultado vai dar 145? Bom, se você não conseguir visualizar de primeira, você vai ter que fazer um por um. Pega o primeiro, faz lá, 12 estrela 12. Quanto que dá? O que é isso, 12 estrela 12? Quer dizer que eu tenho que fazer 12 vezes 12 mais 1. 12 vezes 12, 144. Com mais 1, 145. Bom, por coincidência, deu no primeiro, né? Eu ia fazer um errado para depois passar, mas eu não lembrava qual que era. Então tá aí, ó. O 12 já é a resposta certa. Você fez o 12 estrela 12, que é vezes depois mais 1, vezes depois mais 1, e deu o 145 que ele queria. Pronto, então é o único que daria certo isso aí. Você poderia ter, de repente, testado outros, e aí depois ia descobrir que só esse que dá certo. Beleza? Vamos aí pro próximo.
Bom, ele tem, ó, todas as questões, ele tem uma historinha. Eu recomendo que você leia, certo? Que você faça uma leitura da questão como um todo. Mas é importante você focar aí no que realmente importa. Quais são os dados? Ó, é uma questão de matemática. Tudo que está escrito aqui não tem número, não tem dado nenhum. A única coisa que ele fala está aqui, ó. 340 mil calorias. E aí ele fala aqui para você a conversão. Uma caloria vale quantos joules? Então, o que ele está escrito aí, resumidamente, antigamente se usava essa nomenclatura de caloria. Quando eles fizeram o Sistema Internacional de Energia aí foi dado como joules. E aí, esses joules, existe uma conversão de calorias para joules. Uma caloria vale 4,2 joules. E aí ele coloca aí, ó, se um alimento que tem 340 mil calorias ele tem quantos joules? Você sabe que uma caloria tem 4,2 joules. Para quem já reparou, é uma regrinha de 3. Não, uma regrinha de 3. Por que chama regra de 3? Porque você tem 3 valores para descobrir um último. Beleza? Como é que resolve a regrinha de 3? Multiplica cruzado. X vezes 1 é x. X vezes 1 é x. Então, eu tenho que fazer 4,2 vezes 340 calorias. Se você fizer a continha de vezes aí, ele dá 1.428.000 joules. Beleza? Então, é isso que dá. Mas você vai falar, mas não tem essa alternativa aqui. Repara que tem uma palavrinha mágica aí. Aproximadamente. Então, aproximadamente, qual que é o resultado mais próximo? É o primeiro aí, né? Ele só arredondou. Tirou os 28 aí, ó. Fez os 28 virar 00. Beleza? Essa é uma questão que estava lá. Então, eu teria colocado o valor exato, mas como eu aproveitei a questão que já era pronta lá da ETEC de outros anos, então eu deixei do jeito que estava. Tá bom? Regrinha de 3. Regrinha de 3 é vida. Vamos ver esse daí, ó. Mesma coisa, lembra da historinha? Tudo isso aqui é historinha. Onde é que... Aqui ele começa, 90 anos, em 2012, até você pode prender atenção. Será que tem alguma relação aqui? Quantos anos, tal? Não, mas no final das contas ele fala, ó. A rádio estudou um universo de N milhões, então N, bom, quero descobrir esse N milhões, constatou que 8%, ou seja, 4,2%, afirmam ter escutado rádio pela internet. Bom, então eu já sei que N é universo. Toda vez que usa essa palavra universo de eventos, total, é tudo. O total em porcentagem vale sempre 100%. Beleza? Então, esse N aí é o nosso 100%. E ele fala que 8% equivale a 4,2 milhões. Beleza? Não esqueça de colocar coluna por coluna. Essa coluna é das pessoas, essa coluna é da porcentagem. Beleza? Como é que a gente vai fazer a conta? Regrinha de 3, ó. De novo, ó. Repara que você tem 3 valores para descobrir um quarto. Beleza? Essa ainda tem um passo a mais do que na outra, né? E quando você multiplicar em cruz aqui, ó, então você vai ter 8 vezes n, 8n. E 100 vezes 4,2 bilhões. Então, 6 vezes 4,2 milhões. E aí você vai ter aqui, ó, vou até montar, 4,2 vezes 100. Beleza? Quando você quer achar o n, ó, na outra a gente não precisou porque era 1 aqui, né? Então já deu direto. Mas quando você tem um valor junto com n, tem que lembrar que sempre esse valor junto com n, ele vai passar dividindo. Então, o que você tem que fazer sempre vai ser isso. Uma continha de multiplicar, uma continha de dividir. Na anterior, não precisou,
porque aqui era 1. 1 vezes x. É como se tivesse um 1 aqui do lado, ó. Se eu tivesse que passar ele, eu ia passar ele dividindo. Mas dividir por 1, multiplicar por 1, não muda nada. Nesse caso que é 8, muda, né? Então, tenho que multiplicar aqui por 100 e depois dividir por 8. Tá? O n aqui, ele já dá exatamente. Eu falo dá aproximado, não. Dá certinho. 52,5 milhões. Nem coloquei os milhões. Não sei se tinha lá e eu esqueci ou não tinha. Mas é esses 52,5 milhões de pessoas. Que era o grupo total. Era o total. Lembrando que aqui você estava procurando o total. Você pesquisou 52 milhões de pessoas e dessas 4,2 milhões, que é 8%, ouviram rádio na internet nos últimos 30 dias. Beleza? Também regrinha de 3. De novo, regrinha de 3 é vida. Ó, vamos ver a próxima. Acho que eu devia ter feito essas questões maiores. Ficou meio apertadinho para ler, mas lá no questionário dá para vocês lerem bem. É que aqui eu montei, foram 2 ideias ruins. Primeiro ficou pequeno e segundo que esse fundo preto também não ajudou para escrever. Mas na próxima eu melhoro. Ó, esse daqui ele já te dá uma informação destacada. Isso aqui, na verdade, é uma fórmula, que ele não dá a fórmula pronta, mas ele dá por escrito. Ó. Ele já fala que a velocidade de onda é o produto é continha de vezes, entre que? Comprimento, continha de vezes, frequência. Pronto, ó. Tudo que está escrito nesse quadrinho aí é essa fórmula, beleza? Então, você já te deu a fórmula que você vai usar para resolver. Tá fácil. Aí outra coisa, se você quiser aqui, você já pode vir aqui e perguntar, ó. Podemos determinar o comprimento, ó. Então, nesse daqui, embora a gente dê essa formulazinha da velocidade, o que ele quer calcular é o comprimento. Então, você precisa, na verdade, calcular o comprimento. Como que eu vou calcular o comprimento? Bom, ó, esse F aqui, ele está multiplicando, não tá? Se eu passar ali para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, o comprimento é a velocidade dividido pela frequência. Beleza, ó, tem uma fórmula que foi dada, pronta, ó. Velocidade de uma onda é o produto do comprimento pela frequência. Bom, velocidade é igual comprimento vezes frequência. Tá dada a fórmula. Mas aí, como eu quero calcular o comprimento, eu vim aqui olhar na pergunta. Se estivesse perguntando velocidade, eu já sabia que eu ia usar isso aqui. Como ele está perguntando comprimento, eu preciso deixar o C sozinho. Então, esse F que está multiplicando, eu passo dividindo. Bom, tá aqui. Então, essa é a fórmula do meu exercício. É isso aqui que eu vou usar. Então, já sei que eu quero calcular o comprimento e que eu vou precisar fazer uma divisão. Agora, de quem por quem? Então, vou ler o resto do problema lá. Energia. Suponha que uma emissora de rádio transmita sua programação com frequência de... tá aqui. A frequência está embaixo, ó, o F. Então, eu vou pôr o valor da frequência aqui embaixo. É 1.200 vezes 10 a terceira Hertz. Beleza. Muito bem. E continuo lendo lá. Sabendo que as ondas eletromagnéticas se propagam no ar com velocidade, ó, velocidade está aqui em cima, 300 mil vezes 10 a terceira metros por segundo, ó. Metros por segundo ficou aqui embaixo, ó. Metros por segundo. Outra coisa importante é ver a unidade, ó, determinar em metros, ok, porque a unidade que eu tenho aqui de distância é metros mesmo, então não preciso converter nada no final. Já sei que aqui eu tenho 10 a terceira em cima, 10 a terceira embaixo, posso cortar. Na verdade, também posso cortar aqui, ó, os zeros, ó, um zero daqui, 2, 1, 2. Na verdade, o que eu tenho que dividir? 3.000 por 12. Dividir, ó, eu posso simplificar tudo que eu tinha que fazer por dividir aí 3.000 por 12. Beleza? Dividindo 3.000 por 12, eu tenho 250. Só dividir. Faz a continha de dividir aí para conferir e já era. Finito. Vamos ver? Vamos lá, ó. A informação
da velocidade máxima permitida nas estradas é feita por placas espalhadas no acostamento. Bom, todo mundo já viu aquelas plaquinhas lá de velocidade máxima permitida. Apesar de ter pressa, não deseja, então o motorista está com pressa, mas não vai passar o limite de velocidade máximo, que é de 80 km por hora. Bom, já sei que a velocidade máxima aí é essa. Considerando que o motorista dirigiu do marco 65 km até o marco 345 km, então ele dirigiu essa distância entre um e outro aí, certo? Mantendo a velocidade máxima, então já sei que essa velocidade aqui não é a velocidade máxima, é a velocidade dele. Ele manteve a velocidade máxima, então a velocidade dele é 80 km por hora. Muito bem. Durante todo o trajeto, determine o tempo para completar a sua viagem. Bom, de novo, esse aqui ele não dá a fórmula, mas essa fórmula você já tem que saber que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, qual a distância que você percorreu em determinado tempo é a sua velocidade. Se você percorre uma distância grande em um tempo pequeno, quer dizer que você é rápido. Se você percorre uma distância pequena em um tempo muito grande, quer dizer que você é lento. Beleza? É isso. Então, já tenho isso, mas de novo, ó, lembra que o que eu quero calcular? Precisa ver qual é a pergunta. A pergunta é o tempo. Se eu quero calcular o tempo, eu tenho que pensar numa nova fórmula. Então, ó, o tempo que eu quero. Eu quero que o tempo tivesse aqui no lugar do V. Então, o V tem que estar no lugar do tempo. Beleza? Então, o tempo é a distância dividida pela velocidade. Eu tenho essas duas coisas? Vamos ver. Ó, o tempo é igual à distância. Qual que é a distância que ele percorreu? Não tem dado pronto, né? Ele dá de onde ele saiu até onde ele chegou. Só fazer um menos o outro. Ó. 345 menos 65, né? Quanto ele teve que andar, quanto que teve que somar o 65 para chegar no 345? Posso fazer o contrário, é a continha de menos. E a velocidade, aqui lembrando que já está em quilômetros. E a velocidade já foi dada em quilômetros por hora também, ó, 80 quilômetros por hora. Eu gosto de colocar as unidades, porque se tiver alguma coisa, alguma pegadinha, alguma coisa diferente, você já percebe aqui. Não tem, né? Ó, já posso cortar quilômetro com quilômetro, vai sobrar hora. E é justamente, ó, esse marco aí, ó, ele já fala, ó, em horas. Então, também não tem pegadinha, não tem nada, é só fazer a continha e sair para o abraço. 345 menos 65, você tem um total de 280. E aqui embaixo você tem 80. Você pode até cortar um zero, se quiser, antes de dividir. Vai dividir 28 por 8. Dividindo aí 28 por 8 dá 3,5. Como a gente já falou, já está em horas, não precisa converter, não precisa mudar nada. Só achar aí, ó, 3,5. Acabou. Belezinha? Vamos aí, ó. Essa é a última já? Acho que é a última. Olha, essa é a análise de gráfico, entendeu? Assim, ó, não tem muito teoria, né, na análise de gráfico. É você olhar com atenção, se atentar aos detalhes. Análise de gráfico, normalmente você precisa olhar as alternativas, porque é o seguinte, o gráfico ele te dá várias possibilidades. Eu poderia montar aqui um teste inteiro com 20 questões só em cima desse gráfico. Podia perguntar, olha, em que momento que houve maior número de acidentes envolvido o condutor do sexo masculino? Onde foi do feminino? Onde foi menos do masculino? Onde foi menos do feminino? Em que faixa etária que os acidentes começam a aumentar? Em qual faixa etária começa a diminuir? Então, em cima de um gráfico desse, é possível fazer 1000 perguntas. Então, a questão é, você precisa saber que você vai precisar, muito provavelmente, você vai precisar analisar as alternativas, ainda mais nessa, ó, que não tem uma pergunta específica que você vai olhar no gráfico e dar a resposta. Ó, ele fala, com base no gráfico, podemos afirmar que, ou seja, dessas 5, uma é verdadeira, todas as outras são falsas. Então, você vai ter que olhar e analisar uma por uma. Então, ó, primeira coisa, vamos escolher uma aqui, ó. A maioria dos acidentes acontecem entre 25 e 30 anos. Você localiza essa faixa lá, ó, 25 e 30 anos.
Você acredita que a maioria dos acidentes acontece aqui? É o gráfico mais alto? Não, nem do masculino, nem do feminino. Então, não é. A maior parte dos acidentes acontecem aqui, né? Ó, de 30 a 40. Então, sabe aqui, você já pode vir aqui do ladinho e risca aqui ela como falsa. Pronto. Beleza? Vamos pegar a primeira. Ó, o número de acidentes em que os condutores eram do sexo masculino superam 240 mil. Vou ter que olhar passo a passo. Ó. Nesse daqui, ó, o masculino primeiro, que é o clarinho, né? O mais claro é masculino. Então tá aqui, ó. Nessa daqui, eu não sei quanto é. Sei que tem um número aqui. 1.000, 2.000, sei lá, mas não dá para determinar, né? Ele é menor que 10, bem menor, pequenininho, sei lá, 1.000, vamos pensar que seja 1.000. Sempre que você for estipular aí pelo gráfico, pensa em um valor, ou chutar um valor baixo, ou não chuta valor nenhum, desconsidera, tá? Agora, que nem nesse aqui, não, ó, ele tá certinho na linha. Então, eu sei que aqui é 40 mil. 40 mil, beleza? Nesse daqui, ó, ele tá um pouquinho para cima do 40, ó, a linha do 40 tá aqui, mas olha, não dá para saber quanto. Considerar 40 mil também. Nessa daqui já tá lá em cima, ó, mesma coisa, tá entre os 70 e 80. Eu poderia até dizer assim, olha, tá acima da metade, né? Sei lá, acima da metade. Poderia dizer que é mais do que 75, mas, bom, se você tiver na dúvida se tá para cima da metade ou não, você vai considerar a linha de baixo, 70. Eu olhando aqui, tenho certeza que está mais da metade. Então, vou colocar 75. Pode ser mais. Lembrando que a gente está fazendo uma estimativa. Quando esses gráficos eles não estão exatamente em cima da linha lá, que tem de unidade marcada, você faz uma estimativa. Então, você considera ali um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom? Então, ó, nesse daqui, ele está acima dos 50, está quase no 60, mas não chegou, ó. Cuidado, tá vendo? Essa é a estimativa. Eu não posso colocar 60 aqui, porque senão eu estou supondo aí um valor que não existe, entendeu? É melhor você supor para baixo. Então, eu sei que é mais da metade entre os 50 e os 60, então vou pôr 55. E aqui, ó, ele está um pouquinho acima da linha dessa, essa aqui é a linha dos 30, então um pouquinho acima dos 30, 30. E a última aqui está um pouquinho acima dos 10, vou deixar nos 10 também. Não dá para saber se já passou dos 15 ou não, então vou ficar com a linha de baixo. Beleza? E aí você soma para ver isso daí, quanto que dá. Você tem ali 10, 10, 30, 55, 75, 40, opa, 40, 41. São os valores que você tem. Soma aí, 0, 0, 5, 5, 10, 1, 11. Sobe 1. 1, 2. Com 3, 5. Com 5, 10. 17. Com 4, 21. Com 4, 25. 251 mil. Aqui, superam 240 mil. Sim, verdade. Mesmo eu considerando, tá vendo? Mesmo eu considerando valores menores, porque na verdade ele não tem 251 mil exatos. Eu estaria que tem um pouco mais, porque aqui tem mais do que 10, aqui tem um pouquinho mais do que 30, aqui até pode ser que tenha um pouco mais de 75, aqui tem um pouquinho mais de 40, aqui não, tem 40 exatos, aqui não dá para saber, mas tem um pouquinho mais em cada um aí. Então tem um pouco mais ainda do que 251. 251 é o mínimo. No mínimo tem 251. E aqui está falando, superam 240? Superam, com toda certeza. Se no mínimo é 251, supera. Então, você já achou qual que é a alternativa certa. Beleza? Deixa eu ver. Acho que é o último esse. É o último. Aí, ó. Então, deixa o like aí no vídeo. Segue o meu canal. Eu vou disponibilizar mais vídeos aí para vocês. Me empolguei agora de fazer vídeos. Vou fazer alguns outros. Esse é o simulado 4, já tem aí provavelmente o simulado 5, eu ainda estou preparando ele no papel, ainda não pus na plataforma, mas o simulado 5 eu vou pôr aí provavelmente aí nos próximos dias. Espero que vocês estejam aproveitando. Comente aí nos vídeos aí as suas dúvidas, se vocês tiverem dúvida pode comentar no próprio vídeo, pode comentar na plataforma, mas não deixem de fazer, não deixem de tirar as dúvidas.
A corrida aí para vocês que estão estudando para a ETEC tá apertando. Então, corre aí um pouquinho e vamos estudar. Beleza, galera? Tchauzinho para vocês.